Olá, Carlos Franschini, seja mais uma vez muito bem-vinda ao canal Átomo Acadêmico. Nessa aula eu vou explicar para você como fazer ionização de ácidos, um tema super importante que você vai precisar em outros conteúdos de química também. Fica até o final do vídeo. Antes de começar a aula, eu queria pedir para você, se estiver gostando dos vídeos, para que você curta, compartilhe e não deixe de seguir o canal, que o algoritmo do YouTube entenda aí que o canal é relevante, que as aulas são boas e possa mostrar para mais pessoas. Começando então esse conteúdo, a primeira coisa que eu preciso relembrar com você é explicando o que é a definição de ácido. E a principal definição usada no ensino médio é a definição de ácido segundo Arrhenius. Arrhenius foi um cientista que determinou, por experimentação, que ácido é toda substância que, quando adicionada em água, em solução aquosa, libera como único cátion o íon H+, ou H3O+. Então, já vou te dar um exemplo aqui de cara, como que a gente representa isso. Então, aqui eu coloquei o HCl. Nessa reação, estou representando que ele está em água. Então, esse parênteses aqui com AQ representa, então, que o HCl está no meio aquoso. Logo, então, ele está misturado em água. E pela definição de Arrhenius, então, a gente sabe que ácido, quando está em água, vai liberar necessariamente o cátion H+, e o seu ânion respectivo, que nesse caso aqui é o Cl-. No próximo slide eu vou explicar como é que você vai fazer isso, tá? Quando a gente vai representar a liberação do H3O+, a reação é representada um pouquinho diferente. A gente coloca o HCl no estado que ele é a temperatura ambiente, então ele é gasoso a temperatura ambiente, adicionando ele em água no estado líquido. Esse tipo de representação aqui ela é mais moderna e é a que de fato mostra o que realmente acontece, porque todo hidrogênio que sai de um ácido quando ele está em água, ele não fica vagando ali em solução. Na verdade, ele se liga na molécula de água. Então, quando a gente vai representar como H3O+, é essa linha de raciocínio que a gente tem. Cada hidrogênio que sai do ácido se liga em uma molécula de água. Então, essa ligação do H que sai daqui, ele sai como H+, se liga na molécula de água e na solução aquosa gera-se o H3O+, mais o ânion equivalente, que é representado da mesma forma que essa primeira que eu falei aqui, tá? O H3O+, recebe dois nomes possíveis, ou hidrônio ou hidroxônio. Antes de te dar mais exemplos, duas informações importantes. A primeira é a seguinte: o hidrogênio no ácido sempre vai ser liberado como H+. Mesmo que exista mais de um hidrogênio no ácido, cada hidrogênio é liberado única e exclusivamente como H+. Eu estou falando isso porque é comum encontrar, às vezes o aluno errando, se o ácido tem 2 hidrogênios, por exemplo, ele coloca que está saindo H2+, porque tem 2 hidrogênios e não é assim que funciona. Outra informação: a soma das cargas dos cátions e dos ânions após a ionização do ácido precisa sempre ser igual a zero. Vamos então lembrar dessas duas informações aqui para a gente usar nos próximos exemplos que eu vou dar. Primeiro exemplo, vamos lá. HF, ácido fluorídrico. Estou colocando ele aqui então representando ele em meio aquoso. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando precisar fazer uma reação de ionização do ácido é dividir a molécula. Então, vou colocar essa linha tracejada aqui, ó. Dividir a molécula entre hidrogênio por um lado e tudo que sobra por outro lado, ok? Então, coloquei essa linha tracejada, tenho um hidrogênio aqui no HF, então eu sei que ele vai sair necessariamente como H+. O que restou agora, então, é o flúor, que vai ficar em solução aquosa como um ânion. Qual é a carga do flúor agora após a ionização? Se aqui eu tenho uma carga positiva do H+, eu falei para você que a soma tem que dar zero, a carga do flúor tem que ser menos. Agora representando da outra forma, HF mais água líquida. Aí lembrando, você vai fazer a mesma coisa, tá? Divide o HF e você vai só lembrar que quando eu vou representar como hidrônio ou hidroxônio, esse hidrogênio aqui ele vai estar ligado na água. Então é um hidrogênio ligando a uma molécula de água, vai ficar H3O+. O que sobra da molécula, que é o flúor, vai ficar como ânion de carga negativa, porque o H3O tem carga positiva e as cargas vão se anular. H2SO4. Agora eu tenho um ácido que tem 2 hidrogênios. Você vai fazer isso, tá? Corta a molécula no meio, deixa hidrogênio para um lado e o que sobra para o outro lado.
Tenho 2 hidrogênios aqui, então 2 hidrogênios sairão dessa molécula. Cada hidrogênio, lembra que eu te falei, vai sair como H+. Se eu tenho 2 hidrogênios, então eu tenho 2 H+ sendo formados. É isso. E o que sobra fica sempre junto. Ah, Carlos, mas é grande, né? Sobrou um S, um O, um 4, eu não divido isso? Não. Não divide. Joga lá para o outro lado, junto. Sobrou SO4? Põe SO4 aqui. Aí vem sempre a pergunta, agora qual que é a carga de tudo isso aqui? Aí você tem que lembrar que a soma da carga dos cátions e ânions tem que dar 0. Então, desse lado, o que eu tenho? 2 cátions H+. Então, isso somam 2 cargas positivas desse lado, você concorda? Então, necessariamente, tudo isso aqui tem que anular essas 2 cargas positivas. E a única forma disso acontecer é se ele tiver carga 2-. Tá pronto. Agora, vamos representar da outra forma, liberando o cátion e o hidroxônio. H2SO4 mais água. Aí você vai dividir a molécula no meio do mesmo jeito. Vai ver que tem 2 hidrogênios e lembrar que cada hidrogênio que sai se liga a uma molécula de água. Se eu tenho 2 hidrogênios, quantas moléculas de água eu vou precisar? De 2. Então você já vai balancear aqui, tá? Vai colocar o número 2 aqui na frente para ficar certinho. 2 hidrogênios, 2 moléculas de água, cada hidrogênio para uma molécula de água. Como é que isso vai ficar do outro lado? Cada hidrogênio vira H3O+ do outro lado. Porém, são 2 hidrogênios ligando a 2 moléculas de água, então preciso colocar aqui na frente, são 2. O resto é a mesma linha de raciocínio, não sobrou SO4? Aqui eu tenho 2H3O mais 2 cargas positivas, o SO4 então tem que ficar com 2 cargas negativas. Espero que você esteja entendendo. Mais um exemplo agora, com 3, tá? H3PO4, divido a molécula no meio, tenho 3 hidrogênios para o lado. Se eu tenho 3 hidrogênios e cada hidrogênio sai como H+, lá do outro lado então eu vou ter H+, e um 3 na frente, 3H+. Tudo o que resta fica junto. Então o que está sobrando aqui? PO4. Ele vai lá para o outro lado, na forma de ânion. Qual é a carga desse ânion? Se aqui agora eu tenho a soma de 3 cargas positivas, esse ânion aqui então tem que ficar com carga 3- para que se anule. Fazendo a outra representação, H3PO4 mais água, divide no meio, tenho 3 hidrogênios, cada hidrogênio vai para uma molécula de água. Se eu tenho 3, eu vou precisar de 3 moléculas de água. Isso vai liberar então, em solução aquosa, 3 cátions hidrônio ou hidroxônio. Aqui está somando então 3 cargas positivas, mesmo a linha de raciocínio do outro lado. Como é que fica o PO4? 3-. E só mais um exemplo, vamos fazer com 1, com 2, com 3 e agora com 4, é um ácido grandão, ácido ferrocianídrico, mesma coisa, ó, não se preocupe. Divide a molécula no meio, agora eu tenho 4 hidrogênios, cada hidrogênio sai como H+. Se eu tenho 4, você vai colocar o 4 aqui na frente. E lembra que eu te falei? Tudo que sobra fica junto. Nossa, Carlos, mas aqui é grande, é FN com CN6... Deixa tudo junto? Tudo junto. Então coloca ele lá para o outro lado e eu só tenho que pensar sobre as cargas. Se aqui agora eu tenho 4H+, 4 cargas positivas, esse ânion aqui vai ter que ter, para anular isso, 4 cargas negativas, ou seja, 4-. Mesma linha de raciocínio com a outra representação. Então eu divido aqui no meio, cada hidrogênio vai para uma molécula de água. Se eu tenho 4 hidrogênios, preciso de 4 moléculas de água. São 4H3O+, e tudo que resta forma o ânion aqui. Nesse caso, você já entendeu, com 4 cargas negativas. É assim que você vai fazer quando na prova tiver escrito: escreva a reação de ionização do ácido abaixo. Ou na reação de ionização do ácido tal, ocorre a liberação de letra A, H+ e Cl-. Fazendo dessa forma aqui, não vai ter erro, ok? Agora toma cuidado, né? Sempre tem as exceções. E eu vou te mostrar aqui 2 exceções aqui que elas são importantes e elas são cobradas nos vestibulares, ok? H3PO3. Nos exemplos que eu mostrei para você, o que eu falei? Ó, tem 2 hidrogênios, então vão sair 2H+. Ah, tem 4 hidrogênios, vão sair 4H+. Para esses 2 ácidos que eu vou te mostrar aqui, essa regra não se aplica. H3PO3 tem apenas 2 hidrogênios ionizáveis. Quando eu falo isso, o que significa? Que apenas 2 hidrogênios saem da molécula. Então, como é que a gente representa isso? A gente divide aqui no meio, então vê que tem 3 hidrogênios, mas no caso desse ácido aqui, não vão sair 3H+, vão sair apenas 2H+.
e tudo que resta fica junto. Lembra que eu te falei? Então, o que está sobrando aqui agora? Eu tenho H3PO3. Dessa molécula saem 2 hidrogênios como H+, o que sobra é um H que não saiu, mais o PO3, e todo esse ânion aqui tem que anular essas cargas. Então, esse ânion aqui tem que ter 2 cargas negativas para anular essas 2 positivas. E a outra exceção é H3PO2. Veja que são 2 ácidos de fósforo. E aqui eu tenho só um hidrogênio ionizável. Então, representando H3PO2, sabendo que é só um hidrogênio ionizável, ao invés dos 3 hidrogênios aqui, só um sai como H+, ó, e o resto vai ficar sempre juntos. Então, se eu tenho H3PO2, só um H saiu, o que sobra H2PO2, esse ânion tem que ter uma carga que anule a do cátion. Eu só tenho um cátion H+, então esse ânion aqui vai ser carga negativa. Anota essas exceções, que elas são importantes e elas são cobradas. Pode te complicar se você não tiver isso fresquinho aí na sua cabeça. Então, agora que você já entendeu o conceito básico de ionização, vou mostrar para você o conceito de ionização parcial. Não é difícil, mas basicamente é o seguinte: enquanto nos outros exemplos eu mostrei para você sempre o número máximo de hidrogênios saindo em solução aquosa, na ionização parcial eu vou representar um hidrogênio de cada vez. Então, vou dar um exemplo já de cara aqui para ficar mais claro o que eu estou falando. Tá? Então, quando a reação é de ionização parcial, é uma reação para cada hidrogênio ionizável. Então, olha só, vamos fazer as reações de ionização parcial para o H2SO4. Quando é parcial, você vai dividir, normal, como eu falei para você. Só que ao invés de você já tirar todos os hidrogênios que estão aqui, para fazer como eu já fiz aqui no começo da aula, você vai ionizar apenas um deles. Então, existem 2 hidrogênios, um vai sair como H+, e o restante vai ficar junto. Então, tirando um hidrogênio do H2SO4, sobra HSO4. A carga, então, desse ânion precisa ser negativa, porque eu só tenho um H+ aqui. A gente chama isso de reação de primeira ionização. Como são 2 hidrogênios, há mais um para ionizar. Então, a gente pode fazer a segunda reação de ionização. Só que a gente vai partir agora do ânion. Então, esse ânion agora está em solução e ele pode ionizar mais esse hidrogênio que está com ele. Então, a gente representa esse ânion, HSO4-, ele tem mais o hidrogênio para ionizar, então divido aqui, esse hidrogênio sai como H+, e o que resta fica junto, HSO4. Aí vem a pergunta, qual é a carga aqui agora? Você pode errar e falar assim, Carlos, aqui é menos, porque aqui eu tenho um mais, você já falou que tem que anular, então aqui é menos. No caso da ionização parcial, você tem que tomar cuidado, porque você já partiu de um ânion aqui que já tinha uma carga negativa. Ao liberar um cátion H+, agora ele ficou com uma carga negativa ainda mais. Então, nesse caso, ele fica SO4, 2-. Tem mais um exemplo para eu te mostrar para ficar mais claro ainda, tá? Essa reação aqui a gente chama, então, de reação de segunda ionização. E veja só que a partir das reações parciais, a gente consegue chegar naquela reação global que a gente fez. Ó. Nas reações químicas, o que está antes da flechinha e o que está depois a gente pode cortar. Então, HSO4-, eu corto com esse HSO4- aqui. O que me sobra desse lado, então, H2SO4. Do lado de cá, eu tenho H+ da primeira reação de ionização mais H+ da segunda. Isso dá 2H+. E o que resta aqui é SO4 2-. Veja que essa reação aqui é a reação global que a gente já fez. A única diferença é que, fazendo parcialmente, a gente mostra uma de cada vez. Mais um exemplo, ó, H3PO4. Fazendo a parcial, são 3 hidrogênios ionizáveis, eu vou tirar um de cada vez. Então, primeiro eu tiro o H+, o que sobra fica junto, então vai ficar como H2PO4 e a carga é negativa. Essa é a primeira reação de ionização. Esse H2PO4- agora, eu represento ele aqui, liberando um hidrogênio, então dos 2 aqui ele libera mais um. E o que resta vai ficar junto, HPO4. Lembra que eu já parti aqui de um ânion com carga negativa, agora o ânion gerado tem 2 cargas negativas. Essa é a segunda reação de ionização. Esse ânion gerado tem mais um hidrogênio para liberar, ele libera esse hidrogênio como H+, sobrando agora o PO4 que vai ter carga 3-, porque esse ânion já tinha carga negativa, 2 negativa, agora ele está com 3 negativos. Então essa é a terceira reação de ionização. Se a gente fizer
A global agora, basta cortar. Então eu corto esse H2PO4- com esse aqui. HPO4- eu corto com esse aqui. O que sobra aqui do lado esquerdo, H3PO4. Do lado direito são 3 cátions H+, eu represento dessa forma, mais o ânion que sobrou, PO4-3-. É assim que você vai fazer quando a prova solicitar reações parciais de ionização. Bom, esse é o conteúdo dessa aula, eu espero que você tenha gostado. Caso tenha alguma dúvida, escreva nos comentários que eu vou tentar responder o quanto antes. Lembrando também que se você precisar de reforço ou acompanhamento em química, o contato está aqui embaixo. Te vejo no próximo vídeo.